Bom, vamos já partir para o próximo painel, então? A gente vai agora falar sobre sexo, saúde e longevidade. Pois é, vamos falar sobre este assunto que causa tantas dúvidas, né? A gente vai chamar aqui ao palco o Dr. Milton Roberto Furst Crenetti, que é médico geriatra e professor e que desenvolve uma linha de pesquisa sobre sexualidade e envelhecimento LGBT, além de ser voluntário da ONG Eternamente Sou, voltada para o público LGBT 50+, LGBTQIA+, 50+. E também chamo aqui ao palco o Dr. Alan Dutra, que é médico funcional integrativo, com residências médicas em cirurgia geral e urologia, e é uma das vozes mais atuantes na medicina integrativa e longevidade do Brasil. Muito bem-vindos, Dr. Milton e Dr. Alan. E para mediar esse painel, eu convido o Júnior Carvalho, ele que é diretor aqui da Longevidade Expo Mais Fórum. Bem-vindo, Júnior. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado por todos estarem aqui. Nós da Longevidade Expo Mais Fórum, a gente está muito orgulhoso e feliz de estar realizando esse evento aqui com todos vocês. Queria muito agradecer a presença e a colaboração dos nossos doutores aqui, que vão nos informar bastante. E eu estou aqui como espectador, né? Como uma pessoa a caminho da longevidade, né? Eu sou 50+, e quero muito tirar minhas dúvidas aqui junto com vocês. Obrigado, tá? Por favor, agora é com vocês. Está desligado aqui? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês alguns dados importantes. Primeiro sobre longevidade com conceitos mais modernos e depois a relação entre sexualidade e longevidade. Como é que passa aqui? Aqui. Muito bem. Primeiro vamos conceituar o que é envelhecimento, de um ponto de vista mais moderno. O envelhecimento é um efeito colateral de estar vivo. É causado por várias formas de danos e esses danos são inevitáveis, são efeitos colaterais de se estar vivo. Então, todos os dias nós lutamos contra o envelhecimento ao lidar com esses danos celulares que são subproduto da atividade celular. Então, o envelhecimento começa no momento da fertilização, até antes de nascer nós envelhecemos. Está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de nós como espécie. Então, como eu falei, é um acúmulo de danos, são efeitos colaterais de processos celulares normais para produzir energia, para fazer metabolismo, acaba sendo gerado o envelhecimento. E a partir de um certo limiar, esses danos passam a ser os estágios iniciais do que nós chamamos das doenças relacionadas à idade. E hoje em dia, a gente tem esse conceito de envelhecer saudável, mas é impossível você separar totalmente o envelhecimento das doenças crônicas ligadas ao envelhecimento. Então, de acordo com um dos principais cientistas sobre longevidade, que é o David Sinclair, de Harvard, a teoria que ele mais preza hoje em dia, tem várias teorias do envelhecimento, é que as células antigas, as células velhas, as células senescentes, elas esquecem a sua identidade, elas ficam gaga. Então, como está aí na figura de vocês, o gatinho que pensa que é cachorro, né, isso acontece com as células velhas, com as células senescentes. Elas se esquecem da sua identidade e passam a ser células disfuncionais, produzindo uma série de marcadores inflamatórios, porque elas se esquecem de que célula que ela é. Ela passa a ser uma outra célula que não tinha a função original. Então, quais são as estratégias que nós temos ao nosso alcance para retardar o envelhecimento? O segredo é a hormese. O que é a hormese? É você mimetizar a diversidade. Então, você criar formas de criar estímulos supostamente negativos para o seu organismo, para que o seu organismo se reaja a esses estímulos negativos de uma maneira positiva. Tá? Por exemplo, restrição calórica e jejum intermitente é uma forma de hormese. Assim você está dando um estímulo para o seu corpo para que ele possa se recuperar durante esse período de jejum, porque ele possa fazer autofagia, destruir as células velhas.
Dietas que mimetizam, que imitam o jejum intermitente também têm essa função. Há alguns elementos que melhoram o metabolismo do NADH, estratégias para aumentar o desacoplamento mitocondrial, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, melhorar as bactérias do intestino, melhora do microbioma, e vários suplementos que podem mimetizar as adversidades. Então, essa figura é para tentar explicar o conceito de desacoplamento mitocondrial. Então, quando você tem um trenó que é puxado por vários cachorros, os cachorros eles estão dividindo o trabalho de carregar aquele trenó. Então, eles estão gerando mais calor e mais energia do que se fosse um cachorro só puxando esse trenó. Então, imaginem que a quantidade de energia que eu preciso usar para que esses cachorros puxem esse trenó é muito maior se fosse um cachorro só. Só que eu estou poupando os cachorros. Então, individualmente, os cachorros estão sendo poupados do que se eu estivesse usando um cachorro só, mesmo que eu desse a mesma quantidade de energia para esse animal. Então, as mitocôndrias, quando elas começam a produzir energia, se você distribui essa produção de energia por várias mitocôndrias, e essas mitocôndrias desperdiçam parte dessa energia para gerar calor, isso preserva as mitocôndrias e aumenta a longevidade. Tá? Então, o jejum intermitente é uma estratégia muito importante para aumentar a longevidade, é muito mais importante do que a restrição calórica. Estudos mostram que se você ficar de jejum à noite, tem muito mais valor para a longevidade do que simplesmente você fazer um jejum em qualquer horário. Então, a sinalização da fome é um processo chave que medeia os benefícios da restrição calórica. Então, a gente sabe hoje que a restrição calórica ela vai ter mais benefícios se feita à noite. Então, a conclusão do jejum intermitente: coma com menos frequência, faça uma janela de alimentação que é muito importante, não coma à noite, tente fazer de 14 a 16 horas de jejum. A sugestão é parar de comer às 18 horas e tomar café às 9 horas da manhã. E, se possível, tente comer de 2 refeições por dia, se você estiver bem treinado, até 1 refeição por dia. E se tiver muita fome no período de jejum, tomar um chá ou café, ou no máximo comer um punhado de oleaginosas, que são as castanhas. Muito bem, eu vou pular algumas partes aqui, porque eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. É muito importante a gente se movimentar para poder ter longevidade, 4.000 a 10.000 passos por dia. Por quê? Porque quando você se movimenta, você vai aumentar a captação de glicose pelas células, estimular os músculos e a formação de novos vasos. Então, exercício intenso por 20 minutos, de 3 a 4 vezes por semana, ou 10 minutos todos os dias, perfazendo 70 minutos semanais, vai induzir uma hipóxia relativa, que é menos oxigênio, essa falta de ar, quando você faz exercício a ponto de não conseguir falar, vai induzir essa hipóxia. Isso é importante para formar novos vasos, que chama de neoangiogênese, e aumentar o número de mitocôndrias, que são as enzimas, que são as organelas que produzem energia no nosso organismo, são as usinas de energia do organismo. Musculação de 3 a 4 vezes por semana, por 40 minutos, também ajuda bastante. Então, um estudo foi feito em idosos. Em 2021, são 34 indivíduos com média de idade de 67 anos, num programa de exercício estruturado, e mostrou que quem estava fazendo esse exercício estruturado tinha destruição das células velhas. Número de células senescentes ou células velhas foram reduzido e vários marcadores chaves relacionados a essas células velhas também reduziram bastante. Então, em relação ao sexo, muitas tradições esotéricas antigas consideravam o sexo como parte do divino, ao contrário das nossas aqui do Ocidente. Então, porque o sexo estava relacionado a desenvolvimento energético, saúde física, equilíbrio e harmonia, longevidade e desenvolvimento espiritual. Existia uma crença, que até hoje existe, de que a prática frequente do sexo harmonioso com parceiro ou parceira promove renovação de hormônios sexuais. Tem estudos que estão começando a identificar isso. Então, em relação à atividade física, a atividade sexual é uma atividade física que pode ser de leve a moderada. Nesse estudo, que foram com pessoas jovens, houve queima de caloria de 100 calorias para homens e 70 calorias para as mulheres. Isso foi considerado um exercício moderado e foi relacionado ao aumento da longevidade. Então, a conclusão é que exercício leve a moderado do sexo ajuda na longevidade. Também teve estudos em relação às dores, nesse caso dor de cabeça, de enxaqueca, a liberação de hormônios no sexo, como a oxitocina, como a dopamina e as endorfinas, aliviam as dores
Inclusive, teve outro estudo que mostrou que também, além das dores de cabeça, reduzia dor nas costas, cólica menstrual, e uma pesquisa de 2013 mostrou que as pessoas que estavam tendo crise de enxaqueca, a maioria delas, durante o sexo, estava conseguindo controlar essas crises de enxaqueca. Então, durante a enxaqueca, fizeram sexo e houve redução da dor na maioria deles. Também o estresse. Nós sabemos que o sexo acalma os nervos, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é responsável por vários sintomas, como depressão, problemas digestivos, burnout, ganho de peso, isso quando você está com excesso de cortisol, ou também o excesso de adrenalina. Então, esses hormônios produzidos no sexo, como a oxitocina, eles vão contrabalançar esses efeitos ruins do cortisol, além de aumentar a conexão do casal. Também aumenta a imunidade. Tem um estudo feito na Universidade de Wilkes, que concluiu que o grupo que fazia sexo 1 ou 2 vezes por semana tinha mais níveis de imunoglobulina A na saliva e tinha mais defesa contra infecções, tá? Porque elas conseguiam evitar que os vírus e bactérias grudassem nas células da mucosa. Um estudo também feito na Universidade de Pittsburgh mostrou que pessoas com mais contatos sociais eram os mais propensos a evitar resfriados. Saúde cardiovascular. Tem estudo mostrando que a atividade sexual ajuda a prevenir ataque cardíaco, doença cardíaca e derrame. Também tem um estudo mostrando que as mulheres que faziam mais relações sexuais com prazer tinham menos hipertensão arterial. Esse outro estudo aqui é mostrando que pessoas que tiveram infarto conseguiram prevenir o segundo infarto com o aumento da atividade sexual. E esse aqui é um estudo que foi feito um pequeno grupo de mulheres, de mães, que estavam em relacionamentos firmes e adequados, e que houve aumento da pontinha dos cromossomos, dos telômeros, que é uma região muito importante para aumentar a longevidade. Então, sexo frequente nesse grupo aumentou o tamanho, o comprimento dos telômeros. Além disso, melhora a saúde mental, de acordo com esse estudo que foi feito durante o Covid, que mostrou que pessoas que faziam sexo com mais frequência durante o lockdown tinham melhor saúde mental. E também previne o câncer de próstata nos homens. Homens que ejaculam com mais frequência têm menos câncer de próstata, de acordo com os 2 estudos de 2003 e 2004. Quem ejaculava mais tinha menos câncer de próstata. E o sono. Pesquisas mostram que o nível de prolactina em homens e mulheres durante a atividade sexual, em detrimento da masturbação, aumenta muito mais, 400%. E a prolactina é um hormônio que a gente sabe que está relacionado à lactação nas mulheres, mas também é liberado durante o sexo e ajuda a melhorar o sono. Então, para produzir testosterona, por exemplo, nos homens, nós sabemos hoje que é necessário o homem dormir direito, senão ele não produz testosterona. Então, vocês homens que estão assistindo, precisam se preocupar com a qualidade do sono para que vocês possam ter testosterona e ter mais qualidade de vida, uma vida mais saudável. E nas mulheres, o sexo também previne e pode ser utilizado como tratamento adjuvante para incontinência urinária. Essas mulheres que têm tendência a perder urina podem fazer fisioterapia pélvica, exercício de Kegel, e o sexo vai ajudar também a manter mais firme essa região pélvica e mais firme também a vagina. E a função cognitiva? Tem estudos que mostram que manter uma vida sexual ativa na terceira idade protege e melhora o funcionamento do cérebro. Então, esses estudos aí do English Longitudinal Study of Aging, pesquisadores descobriram que homens sexualmente ativos entre 50 e 89 anos tiveram mais função cognitiva. E as mulheres tiveram o mesmíssimo benefício, tanto os homens quanto as mulheres sexualmente mais ativos se saíram melhores nos testes cognitivos do que aqueles que não faziam sexo. Então, aqui, é só para finalizar, porque o pessoal gosta muito de suplemento. Aqui tem alguns suplementos que eu estava falando no começo da palestra, que podem aumentar a atividade do NADH. NADH é uma molécula muito importante, um intermediário de energia, que vai ajudar a trazer os elétrons para a cadeia fosforilativa e produzir o ATP, que é a moeda energética. Então, para quem quiser anotar aí, esses suplementos são os mais estudados em relação à longevidade: o transresveratrol, a berberina, a nicotinamida ribosídeo, a nicotinamida mononucleotídeo e os agentes senolíticos que matam as células velhas. A quercetina e a fisetina são os mais estudados, e isso aqui, na última linha, não ainda está disponível para o público em geral. A rapamicina e a espermidina também estão sendo estudados, e eu acho que dentro de alguns anos a gente vai ter disponibilidade deles no mercado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Por favor, Dr. Milton, agora. Obrigado.
Obrigado pela palestra. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Milton Krenit, sou médico geriatra e também queria agradecer a organização do evento impecável, para a gente falar também de um assunto muito importante, que é o assunto sexo, sexualidade. A gente incluir esse tema, sexo, sexualidade, na velhice. Qual a importância da gente falar disso? E eu acho que para falar sobre sexo, sexualidade, eu queria começar com um caso, que pode ser o caso meu, de vocês, das nossas mães, avós, ou de qualquer pessoa que poderia estar aqui entre nós. Queria que vocês conhecessem o caso da Isabel. Isabel Dias, que também, se estiver assistindo a gente, é uma mulher incrível, excelente, que eu gostaria que vocês conhecessem. A história de Isabel, o livro de Isabel e o documentário que foi feito sobre Isabel. Isabel, ela uma mulher hoje dos seus 60, 65 anos, que foi casada com um homem de 32 anos. E depois de 32 anos de casada, tendo uma vida sexual apenas com esse homem, sendo o único homem da vida dela, ela descobre uma traição. E a partir da traição ela termina o relacionamento e daí ela quer descobrir a própria sexualidade. Que a única sexualidade que Isabel teve foi com esse único homem que a traiu. Não estou aqui para fazer julgamento moral, mas Isabel, ela decide, a partir dessa traição, conhecer 32 homens. Um homem para cada ano que ela passou com esse homem. E ela escreveu um livro, e eu deixo essa indicação de leitura porque é um livro excelente. Isabel começa esse projeto como uma vingança, mas acaba sendo um processo muito de autodescoberta. Dela descobrir o próprio corpo, mesmo com 65 anos, descobrir onde ela quer dar e onde é que ela quer receber prazer. E muitas coisas relacionadas à sexualidade. Então eu quero que vocês conheçam Isabel Dias e a gente falar um pouco disso. O que é sexualidade? É um termo muito amplo, né? Que pode, na verdade, significar muita coisa ou pode não significar nada. Então o que é sexo? O que é sexualidade? Muitas vezes a gente aprende sexo e sexualidade apenas baseado na pornografia. E achando que o sexo se resumiria a uma penetração. Só que sexo é muito mais do que a penetração e sexualidade é muito mais do que sexo. Sexualidade é a música que eu quero, é quem eu quero do meu lado, é quem eu quero abraçar, a música que eu quero, meus colegas, meus conhecidos, é tudo. É a orelha, é o pescoço, e isso está dentro do sexo. E o sexo é muito mais do que uma penetração. Não precisa existir um pênis e uma vagina para existir sexo, e muito menos um pênis ereto. E tem até pesquisadores que falam, gente, que o órgão mais importante para a gente desenvolver a nossa sexualidade não está entre as nossas pernas, está aqui, entre as nossas orelhas. Esse é o principal órgão. E por isso eu quero que a gente compare, quando a gente fala de sexualidade, um iceberg. E todo mundo aqui assistiu o Titanic e lembra da imagem do iceberg, que o capitão do navio não enxergou o iceberg, ou só enxergou muito próximo. O menor volume do iceberg está acima do nível do mar. É pequeno, mas abaixo do nível do mar e submerso está um grande volume. E agora eu quero que vocês comparem um iceberg com a nossa sexualidade. E no topo do iceberg, ou seja, onde a gente consegue enxergar, existem os aspectos biológicos, biomédicos, explicados por hormônios, por questões. Mas, gente, eu quero que a gente pense que isso é pequeno, perto do grande volume que influencia e impacta a nossa sexualidade, que são os aspectos psicológicos, culturais e sociais. Claro, é muito importante a gente falar sobre hormônio, repor a testosterona, se a testosterona está baixa, uma mulher com alguma dificuldade relacionada a alguma questão, isso é muito importante a gente estudar. E a gente está aqui para falar disso também. Mas vamos imaginar uma sexualidade aqui, principalmente também falando da sexualidade das mulheres que vivem em contextos, em sociedades com machismo estrutural, que viveram uma história relacionada à sexualidade com uma castração da própria sexualidade, de não poder sentir prazer, de que a única função da sexualidade para essa mulher era gerar prazer para a parceria dela. E que bom a gente aproveitar também esse período da velhice para permitir essa pessoa se descobrir, permitir essa pessoa descobrir onde ela quer dar e receber prazer. Esse é o mais importante. E a gente entender isso, e entender a influência dessas questões biopsicossociais e culturais. E que, claro, podem existir diversas dificuldades, que a gente falar aqui para uma pessoa mais idosa exercer a própria sexualidade. Seja disfunção erétil para um homem, ejaculação precoce para um homem, falta de libido. Existem várias queixas, ou a dor, a penetração para a mulher. Mas o que eu digo? Eu falo que uma das principais dificuldades
que uma pessoa idosa vai enfrentar quando o assunto é sexualidade, não é isso. Não é doença, não pode... Claro, vou falar aqui de algumas dificuldades, mas é o preconceito, gente. É o preconceito e o medo de ser taxado de velho safado, velha assanhada, medo de chegar para o seu profissional de saúde e falar que está com uma dificuldade no sexo, que está com alguma dificuldade na ejaculação, que está com falta de desejo, que está com dor à penetração, por exemplo. Esse é o principal medo. E eu acho que o mais importante é a gente criar uma cultura onde sexo não seja um assunto proibido, onde a pessoa idosa possa chegar para o seu profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, equipe multi-interdisciplinar e falar abertamente de sexo. Isso é o mais importante. Não ter medo de ser taxado de assanhado ou safado. Esse é o importante. Mas vamos pensar então, que dificuldades, além do preconceito, uma pessoa idosa vai enfrentar quando o assunto é sexo? Uma é a privacidade. Não é incomum pessoas idosas cujo neto ou um filho voltou para morar com os avós. Então, a vida pode ter uma privacidade menor e ser mais difícil de ter aquele momento de intimidade que a pessoa tanto precisa, que a parceria tanto precisa. Então, isso seria uma dificuldade. Instituições, muitas pessoas idosas vivem em instituições de longa permanência, e isso também traz uma certa dificuldade. A gente conhece algum exemplo de alguma casa de repouso, uma instituição de longa permanência preparada para lidar com questões relacionadas à sexualidade? Eu, generalizando e cometendo algum erro de generalização aqui, eu digo que não, mas posso estar enganado. Mas a maior parte das instituições de longa permanência não estão preparadas quando o assunto é sexo, quando o assunto é sexualidade. E a gente acaba castrando essas pessoas, impedindo elas vivenciarem. Já tive caso de pacientes, por exemplo, de que a esposa não tinha demência, o esposo estava vivenciando um processo demencial e ambos foram para a instituição. E a instituição, a primeira conduta que fez foi separá-los. Colocar ela no quarto das mulheres, ele no quarto dos homens, e foi uma violência tremenda, mostrando que as nossas instituições de longa permanência não estão preparadas para tratar de sexo, para tratar de sexualidade, um assunto que não deveria ser tabu. Então, a gente tem que pensar nisso e pensar nessas discussões. A importância também da gente falar de sexo e sexualidade quando a gente pensar na intersecção com as outras especialidades. Então, uma pessoa, por exemplo, com artrose no quadril, será que essa pessoa vai ter dor, entre aspas, para abrir as pernas, para ter prazer na questão do sexo? Então, também cabe a nós, profissionais de saúde, conversar com a pessoa. Você está tendo dor na relação? Está sendo boa a relação? Existe alguma posição que eu posso te orientar? Isso também faz parte da prática médica, da prática do profissional de enfermagem, da prática do profissional de fisioterapia, para acolher. Mas se a pessoa não se sente à vontade de falar com a gente sobre isso, essa queixa não vai ser abordada, essa questão relacionada à sexualidade não vai ser abordada. Também um outro assunto tabu, gente, é sexualidade e demência. Então, pessoas vivendo com algum tipo de síndrome demencial, por exemplo, Alzheimer, demência vascular, demência por corpos de Levy, que são alguns tipos de demência, que infelizmente o número de casos vai aumentar, também não é porque a pessoa acabou desenvolvendo um quadro demencial que ela perdeu completamente a sexualidade. E o que a gente tem que parar, claro, vão ter casos e casos, mas imagina viver uma vida sem nunca mais ser tocado, sem não receber um abraço, não dormir mais de conchinha. Isso tudo é sexualidade. E isso tudo é vivência de sexualidade. Lembrando que sexualidade não se resume a um sexo, não se resume a uma penetração. E a gente pode apoiar essas famílias, apoiar essas pessoas. E sair do binarismo. Porque às vezes a gente aprende sobre sexo e aprende sobre muita coisa na base do que isso é certo, isso é errado. Isso é normal, isso é patológico. Então, a gente pode ir além do tudo ou nada. E entender também que sexo, imagina, numa pessoa evoluindo com um quadro demencial, que já talvez não tem mais capacidade de dizer sim ou não, que não quer mais aquela relação, ela talvez não vai precisar expressar a sexualidade com uma penetração. Mas que bom essa família ou essa parceria desenvolver um laço afetivo com carinho, com abraço, com dormir de conchinha, com uma massagem nos pés, uma massagem nas mãos, um óleo gostoso, um cheiro gostoso. Isso vai fazer bem até para a demência, vai fazer bem para o estresse do cuidador, vai ser excelente para a vida dessa parceria,
que às vezes não vai vivenciar um luto, porque o que a gente vê também na questão das parcerias, entre quando um vive com demência e o outro não, é o luto em vida. Falar de sexo também, gente, e sexo seguro e prazeroso na velhice, é também a gente incorporar estratégias de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente entendeu uma coisa, a campanha de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, como no caso do HIV, ela geralmente, não geralmente, 100% das campanhas são feitas exclusivamente para jovens. Só que a gente tem que entender que uma campanha de prevenção, ela tem que estar atingindo o contexto de vida de cada um. E a estratégia de prevenção de infecção sexualmente transmissível que funciona para mim, talvez não funcione para você, que funcione para você, que funcione para você. A ideia, e a gente fala hoje, por exemplo, camisinha. Camisinha é um excelente método de prevenção. Mas se a pessoa usar, se a pessoa deixar a camisinha na carteira ou no bolso, não é um excelente método, acaba sendo um método ruim. E a gente entendeu hoje que na estratégia de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, existe um cardápio de disponibilidade, que eu vou entender qual que é o contexto de vida daquela pessoa, como que ela se relaciona, qual que é o roteiro, quais são os atores naquela vida sexual. E entender a nossa performance sexual como se fosse um teatro, como se fosse aqui um palco com atores, um cenário, inclusive um roteiro, um script. E tem pesquisadores que falam isso. Eu tenho que conversar abertamente com o meu paciente idoso, com a pessoa idosa, para entender qual que é o roteiro que regula a vida sexual dela. Que daí eu sei qual vai ser a melhor maneira de eu pensar em prevenção de HIV para ela, por exemplo. Que às vezes pode ser camisinha, mas às vezes pode ser testagem frequente, às vezes pode ser PrEP, que eu posso depois falar um pouquinho mais sobre o que é PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Eu tomar um remédio antes de adquirir a infecção do HIV e que protege efetivamente contra a infecção do HIV e outras estratégias. Então, gente, acho que a ideia, e aqui meu tempo está se acabando, é a gente entender que sexo saudável, sexualidade saudável, é mais do que a gente pensar numa vida saudável. Atividade física, alimentação saudável, sono, como o colega tinha falado, a importância do sono, da meditação, da socialização, e a gente entender que não existe assunto proibido. Se a gente cria um assunto proibido, a gente gera um tabu. Um tabu gera um preconceito, preconceito gera violência, violência gera sofrimento. O que a gente quer como um evento como esse, com falas que a gente naturalize a questão da sexualidade, do sexo, é acabar com o assunto proibido e falar abertamente sobre sexo, sobre sexualidade, sobre prazer, inclusive para as pessoas idosas. E se a Isabel, por exemplo, demorou 32 anos para se descobrir, esse caso está acontecendo por aí. Então vamos lembrar do caso da Isabel e vamos se apropriar dos nossos corpos. Tá? Nosso corpo é uma potência. E lembrar que o órgão mais importante para a gente expressar a sexualidade está entre as nossas orelhas. Gente, muito obrigado. Fico aberto para questões. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Super interessantíssimo as colocações dele aqui, né? Eu queria, usando aqui agora o que os dois colocaram, fazer algumas perguntas que eu acredito que o que a gente mais quer aqui na plateia é orientação de como a gente pode melhorar a nossa vida sexual no nosso dia a dia. Tivemos aqui orientação de suplementação, né? E também de que é interessante atividade física e tudo mais. Vocês teriam algum aconselhamento, alguma sugestão de que tipo de atividade física todos nós podemos fazer em casa para melhorar a musculatura pélvica, sem grandes esforços, coisas que a gente possa introduzir no nosso dia a dia e que ajude todos, homens e mulheres, a ficarem mais fortes e preparados para a atividade sexual? Primeira coisa, é importante fazer o simples bem feito. Então, hoje a gente tem uma facilidade. Antigamente, os relógios inteligentes eram bem caros, né, de algumas marcas específicas. Hoje nós temos relógios inteligentes bem baratos, na faixa de R$200, que medem os passos. Então, você adquirir um relógio desse, como eu estou utilizando agora, e no mínimo, se você estiver muito inativo, começar com 4.000 passos por dia. Depois, aumentando gradativamente, os estudos mostram que 10.000 passos por dia já tem uma grande prevenção de doenças relacionadas à idade. Esse é o primeiro ponto. Agora, a pergunta que você fez específica de parte de musculatura pélvica e tudo mais. Você pode fazer exercício em casa. Hoje tem vários youtubers que ensinam você a fazer exercício
com travesseiro, com toalha, com vários objetos que você tem em casa. Você pode fazer agachamento, por exemplo, né? Inclusive, uma colega médica minha, querida, Denise Carvalho, ela publicou um vídeo dela fazendo agachamento. Ela é mais forte, né, no caso dela, acho que não recomendo para as pessoas de mais idade fazer isso, mas levantando e baixando um sofá que ela tinha na casa dela. Então você pode usar todos os recursos que você tem em casa, vassoura, uma poltrona, uma toalha. Hoje você tem muita gente de qualidade postando esses vídeos no YouTube, como você fazer exercício para fortalecer coxa, fortalecer quadril, fortalecer abdômen, o core, que são os músculos da coluna vertebral. E eu acho que o primeiro passo, isso que eu falei, 4.000 passos por dia. Conte os passos, pode ser dentro de casa, pode ser passeando no shopping, pode ser passeando na praça perto de casa. É muito importante isso. E eu atendo muitos idosos, né? E a maioria perde interesse pelo exercício físico. É a idade que tem mais que fazer exercício físico, que mais precisa de musculação, e não precisa ser musculação que muita gente não gosta, que com aqueles aparelhos, né, exposto na academia. Você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso com elásticos dentro de casa. Você pode contratar um personal trainer para ir uma vez por semana te ajudar, e os outros dias você fazer também sozinho. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Não, tranquilo. Acho que acrescentar, então, o que você falou é excelente sobre atividade física, né? Então, musculação, atividade aeróbica, mas acho que também pensando nessa questão pélvica, acho que reforçar a importância da equipe da fisioterapia. Né? Então, a fisioterapia tem um trabalho excelente com incontinência urinária, pessoas que às vezes perdem urina na hora do sexo, então, inclusive, pós algumas cirurgias, então, às vezes é um profissional pouco valorizado. Então, a importância da gente valorizar a equipe da fisioterapia também, inclusive a fisioterapia urológica nessa reabilitação. Certeza, tem excelentes exercícios, que inclusive pode utilizar biofeedback, né, que através de estímulos visuais você aprende a fazer o exercício com mais eficácia, né, tem os exercícios de Kegel, que a maioria dos fisioterapias pélvicos fazem muito bem feito, excelente lembrança sua. Maravilha, obrigado. Bom, quero deixar claro que quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, só avisar o nosso pessoal que a gente pode aqui incluir a pergunta de vocês, tá? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, aos palestrantes e gostaria de fazer uma pergunta ao sexólogo e ao doutor. Com relação às reposições hormonais para a terceira idade, se isso é de um aspecto positivo ou negativo, né? Até porque eu fico com essa insegurança porque eu faço a reposição, já tentei métodos naturais, mas acabei usando o método injetável, que eu apresentava um distúrbio, com 35 anos, apresentei um distúrbio de prolactina, como o doutor colocou, a questão do estresse. A prolactina ela é um fator muito preponderante, ainda mais na classe masculina, que ela vai interferir na testosterona, no nível de testosterona. E eu consegui, graças também à questão dos exercícios físicos, muito importante, relevante, né? A questão do exercício físico. E como vocês colocaram aí, o sexólogo, né? Também colegas, também eu sou colega, é muito importante essa questão do preconceito e o medo que a terceira idade tem com relação de discutir o sexo, né? Por achar que o sexo acabou. O sexo não acaba com a terceira idade, né? Como você colocou, o sexo tem de várias maneiras. Então, é muito importante que se faça um trabalho sobre essa questão, né, da mídia, de falar realmente sobre essa questão da necessidade do sexo. O quanto é importante que o outro companheiro colocou, que o sexo tem as suas funções necessárias para a longevidade de cada um de nós. Tá ok? Então, a sua pergunta sobre testosterona, a primeira coisa que eu queria dizer a você é que é muito importante a gente cuidar do terreno biológico primeiro, antes da gente pensar em repor testosterona. É muito comum o paciente ir ao médico, seja o urologista, seja o endócrino, seja o geriatra, como é o caso do Dr. Milton aqui, que falou tão bem que eu também achei que você era sexólogo também.
Então, acontece o seguinte, se a gente não prepara o corpo para receber essa testosterona, a testosterona é um mensageiro, né? E quando a notícia é ruim, normalmente se dá um tiro no mensageiro, né? Então, o mensageiro pode trazer uma informação ruim, né, para esse organismo que está inflamado, que está obeso, que está... E é muito importante, primeiro, aumentar a qualidade do sono. É muito comum entre idosos a apneia do sono, 70%, 80% de casos não diagnosticados. Isso é muito importante, primeiro, ver se tem apneia do sono, até porque é contraindicação de reposição de testosterona, a apneia do sono não tratada. Segundo ponto, além de cuidar do sono, cuidar do estresse, porque a cortisol desregulada atrapalha a ação da testosterona nos receptores. Então é muito importante regular o estresse. O terceiro ponto, a atividade física aumenta a testosterona. Então, sono adequado, atividade física adequada e gerenciamento do estresse, isso já aumenta bastante a testosterona, independente dos suplementos, tá? Então, aí a reposição de testosterona, ela já foi muito demonizada por conta de questões que se acreditava que a testosterona causava câncer de próstata. Hoje a gente sabe que não causa. Desde os anos 2000, os trabalhos de Morgan Taylor e equipe lá de Harvard descobriram que realmente a testosterona não provoca. Ela pode acelerar um tumor que já apareceu. Ela é carcinocinética, ou seja, ela aumenta a reprodução de células tumorais se o câncer já está presente. Mas ela não é carcinogênica, ela não gera câncer. Então, pessoas, inclusive, que já operaram a próstata para câncer ou fizeram radioterapia, muitas vezes pode fazer reposição de testosterona. Agora tem que ser níveis fisiológicos. Não pode extrapolar demais a testosterona. Então tem que ser o meio mais fisiológico possível. Eu prefiro, pessoalmente, o transdérmico. Se for injetável, pode ser um decanoato de testosterona, que também é um jeito de você fazer um éster de testosterona que tem liberação mais lenta, tá? Mas eu acho que o transdérmico é mais suave para o organismo do que a injeção. Tá? Mas a maioria dos urologistas prefere um decanoato de testosterona pelo fato de ser trimestral. Então, o que você falou da prolactina, eu só queria esclarecer uma coisa. O prolactinoma, que é um tumor benigno da hipófise, que produz prolactina, é uma causa de disfunção erétil em homem, tá? Não é uma das mais frequentes, tá? Quando eu falei de prolactina aqui, eu estava me referindo à liberação normal de prolactina durante a atividade sexual, que é diferente do excesso de prolactina em quem tem prolactinoma e dá, sim, disfunção erétil em homens, tá? Então é muito importante cuidar do terreno biológico primeiro, para depois, aí sim, fazer uma reposição com testosterona, e a minha preferência pessoal é o transdérmico. Quer acrescentar alguma coisa? Não, excelente. Acho que a visão sua como urologista é até trazer isso, que se tiver critério clínico e laboratorial, lembrando de mais de uma vez, e acho que o que o senhor tinha falado até da questão do preconceito, isso é fundamental a gente falar, né? O professor Alexandre Kalash está aqui, estuda muito e fala sobre etarismo, e às vezes o preconceito está no profissional de saúde, no médico mesmo, que está lá, no profissional da enfermagem, que vai achar que a pessoa idosa não tem sexualidade, ou que porque ficou velha não virou assexuada. Então eu acho que a gente tem que combater essa forma de manifestação do etarismo também, que é mais uma forma de preconceito que vai ser violenta com a pessoa idosa. Então acho que é uma questão para a gente batalhar também. E só para complementar sobre o assunto, que eu também tive problema de estresse aos 35 anos e eu faço reposição hormonal desde então, e eu uso o trimestral, que é liberação lenta, tudo, e graças ao quê? Ao meu diálogo com o meu médico. Não ter vergonha de falar, não ter vergonha de perguntar, porque eles estão preparados para nos orientar. Né? A gente tem que reconhecer que nós somos ignorantes nesse assunto e perder a vergonha, porque a gente não pode ter vergonha daquilo que faz a gente viver. Você quer falar? Obrigado, Júnior. Mas é esse o problema. E acho que o Milton, e certamente você também concordarão, é que a maioria dos médicos não está preparada para te ajudar. E o que a gente precisa é exatamente trazer a questão do envelhecimento, ainda mais quando a gente está pegando dois tabus. O tabu da sexualidade na velhice e o etarismo, o idadismo. Quando essas coisas se juntam, elas são muito poderosas. Porque eu desafio você encontrar mais do que 10% dos médicos no Brasil que tem uma formação, não estou falando geriatra, estou falando dos médicos
porque quem você vai procurar não é um geriatra e não precisa que seja um geriatra. Mas na ponta, os médicos de família, os outros especialistas, eles precisam ser treinados para o século XXI, estão sendo treinados para o século XX. Eu não tinha intenção de intervir, mas esse é o problema. Nós vamos ter que responder à revolução da longevidade como uma revolução da educação em todos os níveis e que todos os profissionais da saúde aprendam a lidar melhor com o envelhecimento. Gente, obrigado, Dr. Kalash. Obrigado vocês da plateia. A gente terminou nosso tempo. Acho que esse assunto já podemos colocar no nosso calendário para o ano que vem, né? Lógico, por favor. Fazer uma perguntinha. É muito comum perder a libido. Quem perde a libido, que está ficando mais velha, deve achar isso natural ou deve correr atrás de recuperar a libido? Só comentar Acho que essa questão... Como você chama? Maria Fernanda Mafei. Maria Fernanda, eu acho que a sua pergunta é excelente, porque eu acho que a gente tem que entender, primeiro, essa demanda vem de quem? Da pessoa ou da parceria dela, né? Porque, e de novo, eu gosto de lembrar a questão do iceberg, porque a nossa sexualidade tem um aspecto biológico, claro, pode existir hormônio, mas vamos imaginar uma mulher que viveu num contexto de machismo estrutural, numa relação abusiva, que nunca teve uma relação prazerosa, ou nunca teve um orgasmo naquela relação. Se ela não tiver libido, não vai ser um problema para ela. E eu acho que o profissional de saúde, aproveitando a fala do professor Kalash, e de novo a gente sair do binarismo, essa mulher que não tem libido, porque teve uma relação abusiva, viveu numa questão de machismo, talvez não tenha nada de errado com ela. E eu acho que a gente lá acolher ela. Mas, claro, essa pessoa tem uma demanda, alguma coisa, a gente vai rastrear. E isso é importante a gente falar nas consultas, seja para um homem ou para uma mulher. Da gente ver a questão hormonal, alguma doença, algum remédio que pode estar interferindo. Mas sempre eu acho que a pergunta número 1 é de quem vem essa demanda, da pessoa ou da parceria. Se é para ela mesma se descobrir onde ela quer dar e receber prazer, ou se é para agradar a outra pessoa. Então, acho que é um único passo, mas a sua colocação foi excelente. Legal. Bom, obrigado aos dois. Acho que vocês falaram de uma maneira tranquila, simples, que a gente pôde entender. E fica aqui o compromisso da longevidade de trazer esse tema para o ano que vem e, com certeza, para algumas atividades que a gente vai ter no universo digital. A gente pretende fazer ainda algumas edições de outubro desse ano até outubro do ano que vem, digitais para discutir assuntos que são pertinentes ao que a gente espera da nossa longa vida. Obrigado, gente. Muito obrigada.